você está no ar, seja muito bem-vindo à Rede Gospel, uma alegria ter você conosco todos os dias. Hoje nós preparamos um programa para você se emocionar, porque nós temos a Stephanie aqui, que tem uma voz de ouro. Ela ficou em segundo lugar no nosso Gospel Singer, edição 2025. Eu estou muito feliz com a vinda dela, sabe por quê? Porque a história de vida, de perseverança, de persistência, de luta mesmo, para alcançar o que ela tem conseguido, que é alcançar os corações. Eu sempre falo que quem canta a música gospel não pensa no sucesso. Pensa na alegria que é quando você abraça as pessoas através do louvor. E daí o sucesso vem. E é o que está acontecendo com a Stephanie. Você vai conhecer a história dela. Estou muito feliz, viu, Stephanie? Você é muito bem-vinda aqui, Roger. Obrigada por você estar com a gente. A gente tem muita coisa para conversar, porque eu quero muitos detalhes de todas essas emoções. Porque quando você participa de um concurso e você tem muitas pessoas ali próximas a você, é muito mais difícil. Mesmo se você não é um cantor, você passa por uma seleção, um processo de seleção que te amadurece e que faz com que você entenda o que é o teu potencial mesmo. Você vai conhecer daqui a pouquinho o trabalho da Stephanie, tenho certeza que você vai adorar. E Vivi está estreando aqui com a gente hoje. Vivi é especialista. Depois eu quero saber se vovó Maria é sua avó mesmo, Vi? Minha avó. É sua avó? É. Um beijo para a avó Maria, que foi a inspiradora dessa história. A Vivi está estreando aqui com a gente hoje. Ela vai ensinar a fazer biscoitos decorados. E é muito legal, porque tem um passo a passo. Aí você está vendo alguns dos trabalhos da Vivi. Nós vamos te ensinar hoje a fazer a Peppa, que é assim, a Peppa Pig, que é um sucesso já há muitos anos, sai na tela para você, e você vai aprender a fazer. Por que é legal? Porque a Vivi trouxe todo o passo a passo, porque é muito delicadinho, principalmente quando você vai fazer essa decoração. Daí, a partir da base, você aprende a fazer todas as decorações. Então, você fique aqui com a gente que você vai aprender. Nossa, que bolinho mais gostoso. O que é um sequilho? É um craquelado de limão siciliano. Gente, que delícia! Também, a Vivi também faz. Você pode fazer a tua encomenda. Depois vou te passar todos os seus contatos da Vivi. Nós vamos começar o programa de hoje falando de um assunto extremamente importante. Esse mês se comemora o Dia dos Animais. E é muito legal, porque quando nós falamos em animal de estimação, a gente sempre fala para você da adoção, da importância de você não comprar um animal de estimação, porque hoje existem milhões de animais abandonados no nosso país. Só que hoje nós vamos fazer o contrário. Nós vamos mostrar para você como é importante e como faz bem para você quando você adota um animal. Daqui a pouco você vai conhecer a Débora e o Adenor, que estão aqui com a gente hoje. Mas antes eu quero falar de todos esses benefícios para a nossa saúde, porque pesquisas comprovam que faz um bem danado, que olha, pode prevenir a depressão, ajuda em tratamentos, até doenças graves podem ser prevenidas com o teu convívio com os animais. Nosso querido psicólogo, Luiz Antônio, está com a gente hoje, estava com saudade do Luiz, falei, Lu, vem conversar com a gente hoje, porque eu quero que você que está na tua casa entenda que é muito mais do que você fazer um bem para o animal, e sim fazer um bem para você mesma, né, Luiz? Boa tarde, querido. Obrigada por você estar aqui com a gente. Estou muito feliz com a tua presença de volta. Não vou te deixar você sumir mais, viu, Luiz? Pode deixar, querida. Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde a todos. Mais uma vez, tudo bem? Obrigado pelo convite. É bom de novo estar no programa. Meu amigo, eu estou muito feliz que a gente fale sobre isso, porque eu acho que é muito importante que as pessoas entendam. Muita gente acha que a adoção de animais, que você tem um pet na sua casa, e não estamos falando só de cães, mas de gatos, de aves, porque nós temos uma gama infinita de animais de estimação no Brasil, mas é importante que a gente entenda como eles fazem bem para nós, né, Lu? Sim, quando você falou, né, do tema a respeito da saúde psicológica, eu vou chamar assim, ou saúde emocional a ver com os animais, me lembra bastante a minha história de infância e até a história até hoje da importância de ter um animal em casa. E a gente considerava muito lá atrás que um animal seria efetivamente só um cachorro ou um gato, né? E hoje pet a gente tem, inclusive, vários bichos aí dentro de casa como parte da vida da gente. Exatamente. Independente da questão da psicologia animal ou da própria psicologia do ser humano, eu acho que o importante é entender qual é a função desses animais que foram domesticados para conviver com a gente. Certo. Então tem uma coisa do lado humano que é a necessidade de acolhimento e de afeto. Isso, a parte da psicologia animal que eu vou falar daqui a pouco. Mas assim, o ser humano ele já começou a ter o bicho, principalmente o cachorro próximo, para cuidado da casa. E esse animal vivia muito fora. Só que esses animais também começaram a compartilhar a vida que a gente tem aqui dentro de casa.
Certo. E ele começou a ser tratado, e aí isso eu vejo muito no consultório, a gente tem relatos de pessoas, eu tenho um filho, eu sou pai de pet. E quando eu venho para terapia de família, nós colocamos o animal também como um membro da família. Porque ele começa a ter um lugar que é um lugar de acolhimento, um lugar de carinho, de afeto, de troca, mas ele também exige. E aí eu vou pegar o gancho do que você falou a respeito da saúde mental. Estudos já comprovavam, e agora está mais do que certo, de que pessoas que entram em processo de depressão, ter um pet em casa é importante. E aí a gente pensa assim, mas eu estou deprimido, eu não tenho vontade de nada. Por N razões eu posso ter entrado num processo de luto, não é essa a questão, mas a partir do momento que eu tenho um ser, e geralmente esses pets vêm muito pequenos, em que ele depende de mim, né? Esse lugar do cuidado faz com que eu direcione a minha energia ou a minha depressão para alguém que vai me pedir um alimento. E é curioso que a gente fala assim, tanto o cachorro quanto o gato, não sou eu que faço com que o animal goste de mim. É ele que me obriga a gostar dele. Não tem como você não gostar deles, né, Lu? Por isso que Não tem como. Por isso que causa uma estranheza muito grande quando nós vemos as leis. As leis estão mudando para isso, para protegê-los, porque a gente sabe que existe uma violência muito grande contra os animais, mas é difícil para a gente que tenha um comportamento dentro daquilo que é considerado normal, aceitar e entender essa violência tão descabida contra os animais, né? Então, esse cuidado que eu vou dar para o animal, ele também passa pelo cuidado do amor que eu dou para o outro. Então, se eu maltrato um animal, eu sou capaz de maltratar um ser humano. Aqui a gente está falando de relação de amor, né? Então, certo. Assim, se eu não sou uma pessoa que sou amado ou bem amado, eu vou direcionar isso para algum lugar. E geralmente o lado mais fraco, e o animal acaba tendo o lado mais fraco. Então, o que a gente tem de violência animal, acho que as leis são importantes, porque a gente está falando de um animal, não só de um cachorro ou um gato, mas que não tem a defesa como o ser humano tem. Ele não raciocina, ele faz por instinto. A gente fala assim, meu cachorro parece que me entende. Não, ele entende o sinal que eu estou dando, o código que eu estou dando. E se eu o maltrato, ele chega e eu chuto, né? Isso vira violência, o animal vai partir para a questão do instinto dele. Ele vem para se defender. Única e exclusivamente para se defender, porque esse instinto ele preservou. O ser humano vem com a consciência, com a racionalidade, para entender que isso não é correto. Ô, Lu, então, os animais que... Pode falar, desculpa. Os animais que são tratados com amor, eles dão amor. E aí, pegando o começo da fala, é assim, por isso que tirar de uma depressão ou fazer com que alguém sinta vontade de viver é o que a gente chama do amor incondicional de um animal. Entendi. Porque ele não cobra dinheiro, ele não cobra casa, ele não cobra um carro. O que ele quer é comida e um carinho. Ô Lu, em caráter preventivo, a gente pode dizer então que todos nós deveríamos ter um animal? Até para aprender esse melhor trato, para ter uma convivência melhor com as pessoas. Eles acabam... Hoje a gente percebe que cada vez mais isso tem acontecido. Tanto que nós já somos o terceiro no mundo em animais de estimação. O cão vem em primeiro lugar para nós, depois as aves e depois os gatos. Você acredita que é um bom exercício para nós nos tornarmos pessoas melhores? Começarmos a receber mais esses animais de estimação em casa? Nos abrirmos mais para esse tipo de convivência? Eu acho que isso deveria começar na infância, né? Eu acho que quando a criança pede um animal, eu fiz um trabalho numa escola em Santo André, inclusive durante 3 anos, para trabalhar com adolescência e responsabilidade sobre gravidez na adolescência. E eles tinham que cuidar de um pintinho de galinha durante uma semana para entender o que é respeito, cuidado e amor. Olha só, então, que lindo. O adulto é importante, mas a criança entender a responsabilidade sobre o outro. Que não é só ter um cachorro para pai e mãe cuidar, ou que a babá, ou enfim, outras pessoas cuidem, mas entender o que é respeito essencialmente, não só amor. Que lindo porque isso. Esse animal ele vai precisar de alimentação, de cuidado, de carinho, de colo, de medicamento. Então, o quanto eu sou responsável pela vida também do outro, né? Acho essencial. Se todo mundo pudesse ter um pet, seria bom demais. Seria melhor, né? Seríamos pessoas melhores, né, Lu? Teríamos, mas que eu acho que vale até um tema interessante, assim, tem pessoas que se assumem cuidadoras demais
e aí elas viram acumuladoras de pet. E aí esses animais acabam tendo sofrimento porque não tem comida suficiente, não tem higiene suficiente. Então, o que a gente tenta entender nessa relação do homem e do animal é: o animal vem para cuidar de quem? Você cuidar dele ou ele cuidar de você? Que ferida que você está tentando alimentar que esse bicho tem que cumprir, né? Esse animal, no caso. Então, eu tenho que saber a razão pela qual eu vou tê-lo comigo, né, Lu? Qual o motivo? Então, hoje a gente tem muitas pessoas sozinhas que adotam um gato. O gato, ele dá essa independência emocional e ele tem vida própria, né? A gente fala isso: o gato não se importa, o gato é da casa. Não, o gato se importa. Se eu tivesse com o meu gato aqui agora, ele estaria na frente da câmera, porque eu estou tirando, até, por mais que ele não esteja aqui, mas eu estou falando com uma outra pessoa que não é ele. Então, para que eu quero um animal? Por que eu prefiro dar atenção para um animal e eu não consigo dar atenção para uma pessoa? Entendi. Então, a gente tem que equilibrar muito isso. O ser humano é importante, assim como o animal também é. Mas eu não posso substituir essa carência e esse amor. Então, vale sim ter um bichinho em casa. Lu, obrigada, querido. Um beijo para você. Tava com muita saudade. Vamos marcar para você estar sempre por perto de novo, viu? Eu te agradeço, bom te ver novamente. Um bom programa. Beijo, querida. Boa semana para você. O Instagram do Luiz está aí na tela para você acompanhar. Lá tem o link na bio também para você entrar no site dele, que ali no site tem várias informações legais também que te orientam a viver melhor. Obrigada, Lu. Um beijão para você. Obrigado. Vem para cá comigo. Que Débora, você estava vendo a Débora aí no ar, porque nós estávamos mostrando Débora e Adenor. Oi, Adenor, tá bem alimentado? Tá bem alimentado. Já tá tudo bem, né, Dé? Débora, obrigada por você estar aqui com a gente. Olha, a gente separou algumas imagens, eu quero colocar a primeira imagem, você vai ver, é tipo um antes e depois. A chegada da Adenor, quando ele foi adotado. Aliás, um beijo pro pessoal do Chefe Chico, a Gi e a Maria, que me indicaram a Débora, elas fizeram parte dessa adoção. Olha as imagens, você vê que diferença do Adenor quando chegou e depois de um tempo de convivência. Achei muito lindo. Essa daí são imagens já de agora, né? De você, seu marido, né? Sim. Seu marido. Que ele já está totalmente em casa, conversa ali, presta atenção em tudo. Mas eu tenho outras imagens que eu mandei hoje de manhã, que são imagens de hoje, e que você vai ver essas imagens de quando o animal chegou para ela, tá bem diferente de agora. E é muito legal a gente falar esse antes e depois. E eu pedi para que a Débora viesse hoje para você entender na prática essa relação. A gente sempre fala isso, até com as meninas do Pet Chico. Essa é quando vocês pegaram, não é? Sim. Olha a carinha do Adenor, todo jururu, né? Todo jururu, ele foi muito judiado, será, Dé? Então, ele foi abandonado na rua. E a cuidadora que encontrou ele, a protetora de animais que encontrou ele, ela resgatou. Um cara adotou, devolveu e aí depois ele veio pra gente. Então, não gostaram dele? Será que ele era muito arteiro? Pior que mas ele é que bonzinho. às vezes não combinou. E tem gente que às vezes pega por impulso também, mas aí no fim deu bom porque ele veio pra gente, né? Quanto tempo você tá com ele? A gente tá com ele, vai fazer 3 anos esse ano. E você já teve animais de estimação? Eu já tive animal de estimação antes, não tinha sido adoção, eu tinha tido um cachorro desde que eu era criança, eu vivi com ele por 17 anos. Exato. Nossa, a hora que morre é um sofrimento demais. Foi bem sofrido. Meu Deus foi até assim, a gente pegou o Adenor 6 meses depois que eu tinha perdido esse cachorro. Você ficou relutante de pegar outro? Eu fiquei bastante relutante. Porque a gente sofre muito, ninguém quer sofrer, né, Dé? Exato, eu tava com muita dificuldade. E até foi um ponto bom que o Adenor ajudou, porque pegar o Adenor me fez perceber que tem espaço para muitos pets no nosso coração. Porque a gente tem essa mania de achar que, será que se eu pegar outro vai ser igual, eu vou gostar igual? E no fim a gente consegue dividir o espaço de cada um no nosso coração, sabe? A carinha dele, coisa mais linda. Então você tá com ele há 3 anos. Isso, a gente tá com ele há 3 anos. Agora, quando você relutou esses 6 meses, como que ele apareceu na tua vida? Então, eu já estava conversando com o meu namorado sobre a gente pegar um cachorro, porque ele também sempre gostou muito. E esse cachorro que eu tive antes, eu tive ele desde criança, ele morava comigo com os meus pais. E a perda dele realmente foi muito difícil, mas eu tinha certeza que eventualmente eu ia querer outro cachorro, porque eu sempre gostei bastante. Você tem o hábito, já tá com um animal há muito tempo, já tem um animal, a vida faz parte da tua vida, né, Dé? Faz, da rotina, escutar as patinhas dele andando na casa, assim, faz total diferença. Mas eu tava com medo, assim, por mais que eu quisesse, eu tava, mês que vem a gente vê, quem sabe. Protelando mesmo. Exatamente. Aí um belo dia a gente viu o Adenor, a gente meio que se apaixonou, assim. Falou o nome, ela tá quietinha aqui.
aqui. Você falou o nome Adenor, ele já, pum. Ele sabe o nome dele, bonitinho. E quando ele chegou, ele não te deu trabalho? Não, ao contrário nem um do outro. pouco. Então, não, assim, o outro dono, não sei se deu trabalho, se não deu match, mas assim, foi um match instantâneo, assim. Ele e o meu namorado são totalmente almas gêmeas. É porque a gente vê ali, né, os dois, aquele vídeo que você viu, olha que gracinha, Olha que lindo, gente, como ele tá eu não feliz aguento. hoje. É muito... Não, esse vídeo aí, você vê, parece que eles estão, eu não sei, dá pra soltar o áudio um pouquinho? Que eles estão meio que conversando ali, assistindo televisão e conversando. Ai, que figura, gente. Parece que eles estão conversando de verdade, Parece. Né? E assim, foi uma coisa muito instantânea. No primeiro dia, os dois já assim, grudaram, já tava brincando, já parecia que o Adenor tava assim, já na casa dele. E foi assim, são 3 anos muito felizes que a gente tem ele já. Ô, Dé, me diz uma coisa, ouvindo o Luiz falando desses benefícios, porque... Eu até estava lendo sobre isso, que quando você tem um animal assim, ele libera os hormônios, são os hormônios do amor. Então, tem várias coisas que o Luiz estava falando, né, do nosso dia a dia e de doenças mesmo. Acho que a vida de vocês é melhor com um animal por perto? Não, com certeza. Eu acho que ele dá uma alegria diária na casa, assim, você sentir que você tem uma companhia. Deixa eu dar vem cá. O Adenor, ele está se dando muito bem nessa história. Porque quando o cachorro veio ao programa, qualquer um, você que acompanha a gente sabe, eles sempre ficam alvoroçados porque é um ambiente muito diferente do deles. No caso dele, a Gi mandou uns petiscos. Eu acho que ele já percebeu a vantagem da história, então ele está fazendo, de vez em quando ele faz assim, já sabe que a Dé já vai dar. Ai, vai que dar lindo, um petisco. Gente. Não, ele tá olhando pra Dai, que a Dai tá filmando ele gostou de você, Dai. E ele gosta. Ele vê uma câmera, ele gosta. Eu não sei, parece que ele gosta de sorrir pra foto. Gente, né? E ele sabe, então, né? Eu pensei que ele não estava sabendo, mas tá sabendo. Sabe, ele tá sendo filmado. Mas então, você percebe essa diferença? Porque você viveu a vida inteira com um animal de estimação, né? Sim. Então você tem um hiato aí de 6 meses só. Sim, exatamente. Você consegue se comparar sem nenhum animalzinho e com ele junto ou com o outro que você tinha? É muito difícil, a rotina é muito diferente, assim, parece que tem uma alegria diferente na casa, que assim, a gente tem a alegria de conviver com quem a gente ama, de morar com pais, filhos, marido, mas é uma energia diferente que um pet traz para casa e é muito... a casa sem pets, ela tem uma perda de uma energia, não sei. Porque eu acho que o que a gente tem é uma satisfação de ser amado de uma maneira que a gente não esperava. Que não tem, né? Sim, porque no fim a gente é tudo que eles têm e eles demonstram esse amor 100%, assim. A gente é 100% do dia lembrado o quanto a gente é necessário, o quanto a gente faz diferença na vida deles. E é Parece uma sensação, que a gente se sente mais útil, né, se sente mais útil, mas e dá uma felicidade maior em ter um pet em casa, assim. Ele, por exemplo, ele é muito grude, assim. Eu levanto, ele vai atrás, então é uma coisa... Vai andando atrás de vocês. Vai, dá Que uma barato. sensação muito boa de, ele me ama, sabe? Você tem pet, Stephanie? O que você tem, gato ou cachorro? Tem uma vira-lata, Como ela chama? cachorra. Ela chama Nina, é o amor da minha vida também. Você tem, Rocha? Olha só, cachorro também? Como chama? São velhas já ou novinhas? Uma tem 3 anos, a outra 1 ano e meio. E você já teve antes? Já tive. Põe o microfone para ele, por favor. Já teve antes, tá? Então também Já não fica tive. sem, né? Não fico sem. Você tem, Vi? A Vi também tem. O Mike, ele tem 10 anos. 10? 10. Aí tá você também fica velhinho nessa já. história de pensar, meu Deus, se morrer, como é que vai ser, né? Muito. Sim. Muito. Eu já não tenho por causa disso, de tanto que eu perdi, sabia? Não tive Sério? coragem de ter mais. Gente, é muito sofrimento. É muito sofrimento, mas Mas acho também que... quando chega, se você der uma brecha pra ter, já era. Você nunca mais fica sem. Nunca mais fica sem. E eu acho que é uma coisa que depois que você percebe, assim, passando por essa fase de ter perdido, de ter adotado, a gente acaba percebendo que, por mais que seja difícil a perda, o tempo de felicidade que a gente tem é muito maior do que o tempo dessa tristeza da perda. Então, é bem difícil mesmo essa transição de perdi um pet, vou pegar outro, mas, assim, vale muito a pena se alguém que estiver assistindo tiver nessa dúvida. Ô, Dé, você já tem filhos? Não tenho filhos, só tenho ele. Você quer ter filhos? Sim. Mas, por enquanto, só o Adenor mesmo. Só esse filhão. Por enquanto, é esse filho aqui. Mas dizem que eles sempre se dão bem, né? Quando chega a criança, parece que eles se sentem meio irmãos, né? Dizem mesmo. Eu tenho amigas que têm filhos e todos se dão super bem com pets. Assim, é meio recíproco, assim. As crianças gostam dos cachorros e os cachorros também
tendem a gostar muito das crianças. Todos os cachorros que eu conheço se dão bem com crianças. Então, Dé, nós vamos fazer um acordo. Quando você tiver, você traz a criança e o Adenor. E o então adulto Adenor, que já vai estar mais velho. Quanto tempo ele tem, você sabe? Mais ou menos? Quando Quanto você a gente acha? adotou ele, o veterinário estimou entre 3 e 5 meses. Ah, então ele é novinho. Ele é novinho ainda, a gente tá com ele há 3 anos, então ele tem uns 3 e meio. E quem deu esse nome, você? O meu namorado. De onde ele tirou Adenor? Então, é que ele é corintiano e Adenor é o nome do Tite. E aí ele quis fazer essa Adenor é o nome do Tite? É, exatamente. Gente, eu não sabia que o Tite chamava Pois Adenor. é, eu menina. também não sabia até o nome do meu cachorro. Adenor, como você é famoso, hein? Ele é famoso. Ai, Dé, adorei te conhecer e Adenor Obrigada, também, viu? adorei vocês. Volta sempre aqui Pode pra deixar. trazer o Adenor pra gente. Depois, quando você tiver o nenê, com o nenê Tá também. bom. Oh, meu Deus. Viu? Nós vamos pro intervalo, eu vou tirar umas fotos aqui com a Adenor e com a Dé. E depois do intervalo, nós já vamos ouvir Stephanie cantando pra gente. Vamos voltar direto com a Stephanie cantando. Você vai conhecer um pouco mais, saber um pouco mais da participação dela no nosso Gospel Singer 2025. Ainda tem também nossa receita com a Vivi. Não sai daí não, a gente já volta. Lindeza. Você ficou muito bem comportada. Olha aquela folha balançando, o vento soprando, é o teu respirar. Olha aquele passarinho lindo fazendo um ninho para descansar.
Olha o rio seguindo o caminho na direção que a sua voz mandar. Olha as formas como a nuvem faz, são os teus dedos a desenhar. Olha a canção da criação, eu sei quem é o compositor. Olha ali o pequeno broto, que muito em breve será uma flor. E todo dia o Senhor me ensina que eu sou a obra e tu és o autor. Me revela em pequenos detalhes a dimensão do teu amor. Te admiro, te adoro, reconheço que nada sou. Se a criação é tão incrível, eu imagino meu Criador. O meu Criador. Te admiro, te adoro, reconheço que nada sou. Se a criação é tão incrível, eu imagino meu Criador. O meu Criador. Olha aquela folha balançando, o vento soprando, é o teu respirar. Olha aquele passarinho lindo fazendo um ninho para descansar. E todo dia o Senhor me ensina que eu sou a obra e tu és o autor. Me revela em pequenos detalhes a dimensão do teu amor. Tu és o ar que eu respiro, tu és o chão onde eu piso. Criou o céu pra onde eu olho, criou o sol que me ilumina, criou as coisas deste mundo, criou também a eternidade. Se tudo que eu vejo é lindo, eu imagino um esplendoroso dia em que o céu for a minha realidade. Te admiro, te adoro, reconheço que nada sou. Se a criação é tão incrível, eu imagino o meu Criador. O meu Criador, o meu Criador. Te admiro, te adoro, reconheço que nada sou. Se a criação é tão incrível, eu imagino meu Criador. O meu Criador. Que lindo! Bem-vinda, Esther. Finalmente te conheci. Que alegria ter você aqui com a gente. Obrigada, agradeço. Rosa. Que lindo. E esse louvor é seu, né? Sim, é uma composição inédita nossa, né, da minha equipe, e é uma bênção esse louvor. Como ele nasceu? Olha, a gente conheceu essa composição através do pastor Lucas, né? Que é um cara que tem composições maravilhosas. E quando a gente viu, a gente se identificou primeiro com a criação divina, né? Que é algo que todas as vezes que eu paro para admirar... E é lindo você falar, né? Se a criação é tão linda, eu imagino o meu Criador. Exatamente. Né? A gente não consegue imaginar, o né? esplendoroso dia que eu vou morar com ele, que eu vou conhecê-lo face a face. Então é uma coisa surreal mesmo para mim essa canção. E você tem quanto tempo de estrada, Stephanie? Olha, eu profissionalmente mesmo, quando você decidiu que seria a tua profissão também?
Olha, faz mais ou menos 2 anos que a gente tá nisso, né? Mas Pouco tempo, hein? canto desde criança na igreja, né? Eu sempre cantei na igreja, eu sou da Assembleia. Mas que E aprendi na igreja. Mas que você decidiu que é o que Faz você queria 2 mesmo? anos. 2 anos. Isso, 2 anos. E eu falei isso no início das lutas, né? Porque a gente sabe da dificuldade que é o mercado gospel. Sim. Agora, graças a Deus, a gente sabe que tem aberto, que está abrindo, né? Até com concursos como esse, como Gospel Singer, mas a gente sabe da dificuldade que é, né? É uma Exato. luta diária, né? Você sendo compositor ou não, é uma luta diária, É uma luta né? diária, é muito difícil. Mas Deus dá graça, né? Pra nós, pra gente prosseguir. O importante é levar a palavra do Evangelho, que eu acredito que para todos os cantores é a promessa que Deus faz e para mim também, então é uma alegria. Tô vendo imagens tuas ali no Gospel Singer. Como é que você chegou naquele palco? Me conta essa história. Olha, foi um nervosismo grande. Eu tinha participado já de um festival, mas foi um festival bem pequeno da minha cidade. De onde você é? Eu sou de Salto, interior daqui de São eu Paulo. amo Salto. Eu trabalhei em Sorocaba há muito tempo na Globo de Sorocaba. pertinho. Tinha uns rodeios lá em Salto, Sim, na água. em Itu, em Dayatuba, também Tatuí tinha. é bem Que próximo delícia. dali. E Então, você cresci lá. Você tinha participado só daqueles menores ali na região. Da minha cidade mesmo. O Rogel estava comigo, inclusive, no dia, né? Eu devia ter uns 13 anos, mais ou menos. Então vocês já são parceiros já de Sim, vida, os eu dois. conheço ele desde quando a gente é criança, Que crescemos legal. juntos. Daí, você viu como na internet o Sim, concurso, como a foi? Mari, né, que é a minha empresária. Aliás, que, um beijo né, pra Mari, querida Mari, tenho falado Um com ela ao beijo longo pra desses Mari. dias. Obrigada, viu, Mari? Quero te conhecer também, venha nos visitar. E aí ela, quem viu, ela perguntou se eu tinha interesse, eu falei, é óbvio, né? E aí a gente se inscreveu em outubro, e aí a gente tinha esquecido até. E quando foi na primeira semana de janeiro desse ano, a gente recebeu o retorno de que a gente tinha conseguido passar para as eliminatórias, e nossa... Roger estava com você também lá? O no Rogel palco? tava, Rogel o Rogel tava. O Rogel é diretor da minha banda, então ele tá me acompanhando, né, já faz um tempinho E já na daí me caminhada. diz uma coisa, como é que eu escolho um repertório para um concurso? Porque eu acho que deve ser muito difícil, porque depois você fala, por exemplo, você ficou em segundo lugar, você fala, se eu tivesse escolhido tal, se eu tivesse... Tem isso na hora de escolher? Tem, porque vocês são uma equipe, todo mundo dá um palpite? A gente, na primeira fase que a gente participou, quando a gente foi para escolher a Meu Criador, eu tenho já algumas outras músicas inéditas, né, que a gente lançou, e a gente foi pro joelho mesmo, a gente foi orar para Deus dar um direcionamento para nós, e graças a Deus ele deu esse direcionamento dessa música. A primeira que você cantou foi essa foi que você a cantou Meu agora. Criador, isso. Meu Criador, foi na primeira participação. Isso, Tá. E aí a segunda que a gente participou, né, que foi na final, a gente queria se resumir muito em músicas que falassem sobre nós mesmos, sobre mim, né, sobre a minha trajetória. E aí foi onde a gente chegou na Escape, do Renascer, que é uma música que eu amo de paixão. E a gente também chegou na Casa do Pai, que é uma música que tem um significado muito grande. Também foi indicação do meu diretor, o Rogel. O Rogel. O Isso. Escape foi seu e o Rogel sugeriu então exatamente, foram a Casa duas. do Pai. Foram essas duas. E daí você tem essa sua... Você sempre, quando você compõe desde pequena também? Eu tenho algumas composições que eu não gravei ainda, mas cantar desde criança. E quando você compõe, você ouve a história de alguém para você compor? Tem muito isso também? Olha, Que o secular faz muito isso. Os meninos vêm Faz. aqui, eles falam que quando não é a história deles, é a história de alguém. Então eles sempre contam a história de alguém. Você tem isso? A primeira que eu tive, assim, eu compus com o meu pai. Eu era muito novinha, muito Ai, novinha. que lindo Inclusive, isso. também quem produziu foi o Rogel. Depois de algum tempo, né, por algumas coisas da minha vida que eu passei, eu consegui me basear nas minhas histórias. Olha que legal! Então eu consegui compor, né? Estão nos projetos ainda pra gente tentar gravar elas, mas eu consegui tirar, assim, do que eu passei, do que eu vivi, né? Isso Enfim. inclui o Projeto Novo? A Projeto Novo foi uma música que, de todas que foram me apresentadas, foi a que eu menos gostei, confesso, Mas Keila. é tua? Ela não é minha. Ah, tá. Ela foi uma composição que a gente encontrou também, que foi nos ofertado pra gente gravar. Só que depois de um tempo, quando ela estava produzida já, a minha empresária insistiu para gravar ela. E hoje, de todas, ela é a minha preferida. Olha porque só, talvez não fosse aquele momento. Aquele momento. A gente demorou 1 ano para deixar ela pronta e 1 ano acontece muita coisa. Quer dizer, você foi convencida. Exato. E hoje você tem que agradecer que te convenceu. Exatamente. E assim, da minha história de vida, o que eu cara do passei. Roger tem cara de quem estava nessa história de tentar convencer, né? Durante esse 1 ano, né, que a gente ficou em preparação dessa música, a primeira que a gente conheceu foi a Meu Criador, que eu amei logo de cara. Só que essa foi um processo que eu precisei passar e depois que eu entendi por que ela chegou na minha vida. Que lindo isso. Então, o processo que eu passei, né, me fez entender o porquê que Deus trouxe essa canção pra mim. E hoje, em disparada, é a minha preferida.
Você vai cantar já, mas antes eu quero falar um pouquinho. Ô, Stephanie, você está se apresentando já, né? Sim, Pelo Instagram, o pessoal pode conversar com você e marcar pode. @Stephanie Souza. Tá aí na tela para você. Sou bem ativa no Tela o Instagram da Stephanie. É lindo o Instagram dela. E lá no link da bio tem várias informações para você também ter a oportunidade de conversar com ela e chamá-la para participar dos seus eventos ou na igreja. Porque toda canção e toda apresentação da Stephanie tem uma ministração. Então é muito importante que você tenha pessoas que realmente têm o coração para o Senhor. E a Stephanie canta para o Senhor. Sim, desde Primeiro, criança. quero te agradecer por você ter dado a honra de ter participado do Gospel Singers. Segundo, de você estar aqui com a gente hoje e de Village Tatuí. Eu fico muito feliz de você... Perdão, de Salto. De Salto, eu estou muito feliz. Salmo de Tatuí, estou muito feliz porque eu amo aquela região. Morei lá há bastante tempo, é um lugar que eu amo muito. É uma cidade E segundo, nasci e terceiro, cresci. que eu tenho certeza que Deus tem planos grandiosos para você. Ai, muito obrigada. Aquilo vindo de você é uma Então, eu honra. quero que você cante o projeto novo, que você fique aqui para experimentar a receita de Vivi. Pode deixar. Que está estreando aqui. E no final você canta mais, tá? Pode deixar, pode Stephanie deixar. Souza com a gente. Olha só esse louvor, que coisa mais linda. Eu já tinha visto a letra, achei lindo. Fica à vontade, Stephanie. Obrigada. Agora é nóis, hein? Filho, se eu te trouxe até aqui, não foi por engano. Está tudo como eu quero dentro dos meus planos. Eu vejo tudo que você não vê. Filho, essa tormenta aí é apenas transitória. O que vai marcar pra sempre a sua história é a vitória que vai receber. Nada sai do meu controle, então não chore assim, pensando até que pra você está chegando ao fim. As ondas vêm e se levantam, mas eu tô no barco. Eu tô guiando e você vai chegar do outro lado. Eu sei de tudo, sei o tempo certo de fazer. Não se preocupe se eu mudar as coisas de lugar. Esse teu choro vai chegar ao fim, você vai ver que tudo é parte do meu plano. Pode descansar, eu não te deixo, estou contigo, pode confiar. Eu tô cuidando e acredite, nada é em vão. Eu uso as provas pra fortalecer teu coração. Eu tô cuidando. Tem prova, mas eu tô cuidando. Tem luta, mas eu tô cuidando. Eu tô aqui cuidando de você. Eu tô cuidando. Tá no deserto, mas eu tô cuidando. Você não vê, mas já tô preparando um projeto novo pra você. Se prepare porque vai surpreender. Eu sei de tudo, sei o tempo certo de fazer. Não se preocupe se eu mudar as coisas de lugar. Esse teu choro vai chegar ao fim, você vai ver que tudo é parte do teu plano. Pode descansar, eu não te deixo, estou contigo, pode confiar. Eu tô cuidando e acredite, nada é em vão. Eu uso as provas pra fortalecer seu coração. Eu tô cuidando. Tem prova, mas eu tô cuidando. Tem luta, mas eu tô cuidando. Eu tô aqui cuidando de você. Eu tô cuidando. Tá no deserto, mas eu tô cuidando. Você não vê, mas já tô preparando um projeto novo pra você. Se prepare porque vai surpreender.
prepare porque vai surpreender. Se prepare porque vai surpreender. Que lindo, Stephanie Souza. Mas que vozeirão, hein, minha filha? Muito obrigada. Pelo amor, tem 1,5 metro. 1,46. Imagina se eu tivesse esse vozeirão desse tamanho, né, Roger? Imagina. Olha, já que eu tô folgada, já que você tá aqui mesmo, a gente vai encerrar com o refrãozinho do escape, tá? Que eu não vou perder pode essa. deixar, pode Tá deixar. bom? Obrigada, viu, meu amor? Fica aqui pra você Muito experimentar obrigada, nossa Keila. receita. Roger, obrigada, viu? Vamos lá, dona Vivi. Cabelos para trás. Vamos começar. Vamos Seja lá. bem-vinda, Obrigada. Vivi. Que alegria ter você aqui com a gente. Eu agradeço o convite. Vivi tá estreando aqui na TV, né, Vivi? Primeira vez. Pedi pra Vivi trazer tudo certinho pra você, que a Vivi é detalhista. É. Então, e o biscoito, às vezes você olha e fala, não, é tão fácil pra fazer. Eu sempre falo, quando você vai fazer algo tão delicado assim, não se esqueça de colocar no preço o seu trabalho. Sim. Porque o mais difícil aqui é o passo a passo, que é o trabalho para fazer um desenho que é tão simples. Tem tanto desenho mais complicado que você tem que fazer, né? bastante. A Vi escolheu esse que é simples, que é a Peppa, e mesmo assim, você vai ver como tem vários passo a passo que nós vamos fazer aqui. Certo, É, Vi? exatamente. Por onde começamos, maravilhosa? Começamos pela massa. Certo. Né? Nós vamos. Aqui a gente já deixou separado todos os ingredientes. Então a gente começa pela manteiga, né? A manteiga com a farinha. A manteiga com açúcar. Ouvi, essa quantidade é a que rende 20 biscoitos que você falou, né? Isso, do tamanho da Peppa, tá? Certo. Se for então, um biscoito olha, menor... essa quantidade que você está fazendo, vou pegar um aqui que está pela metade, o começo Isso. do passo a passo. Ela rende ou um biscoito, perdão, 20 biscoitos desses, tá? Isso. Aqui está começando, tá vendo? Eu vou tentar mostrar, deixa eu não sei se eu consigo, deixa eu puxar aqui para mostrar, para os meninos poderem te mostrar. Tá. Enquanto a Vi mexe ali, eu só quero mostrar para você o passo a passo que a Vi preparou, olha. Aqui tem sem nada, que é a primeira camada, que você vai entender como é que você faz essa primeira. Daí, depois da primeira, tem todo o passo a passo que ela vai te ensinar, mas só para você entender. Tem a segunda, que é só o desenho. Daí tem a terceira, que começa o corpinho da Peppa. Tá vendo como é tudo delicadinho? Dá trabalho, a gente pensa que não dá, né, Dá. Stephanie? Você vê um negócio e fala assim, não, então... Um desenho tão simples, ó. Daí aqui você começa a colorir, ó. Deixa eu fazer assim. Coloriu a parte de baixo, ó. Do vestidinho da Peppa. Você vê que eu tô no quarto passo. Daí aqui, você colore o vestido. Já tá colorido. Você vai pra cabeça. Daí aqui você finaliza Os olhinhos, o olhinho e o bracinho. pezinho. Então você tem 6 passos para você chegar, 5 passos para chegar no produto final. E eu falei para ela fazer assim, para você que está na tua casa entender. Você tem que ter, quando você pega uma encomenda como essa, Vi, a gente tem que sempre começar no dia anterior, né? Para fazer. Não dá pra fazer tudo no mesmo dia, dá? Não, na verdade eu peço pelo menos uns 15 dias antes. Porque além dessa produção eu posso ter outras, né? Então, essa, por exemplo, eu Mas uma fiz em produção, 3 dias. É isso que eu ia perguntar, não é menos de um dia. Com Então, tá uma vendo como produção você tem pequena, que planejar, né? para fazer uma produção pequena, que nós estamos fazendo pouco. Você pega um biscoito para o aniversário aí, pronto, né? Tem Aí você misturou eventos o quê, aqui eu Vivi? misturei os ovos e eu utilizo também o extrato de baunilha. Ovo, açúcar e extrato de baunilha. Isso. Certo. Aí a gente deixa bem homogêneo e depois a gente adiciona a farinha de trigo, Certo. tá? Ela vai fazer uma massinha e nessa massinha que eu vou fazer esse molde? Isso. A gente vai fazer essa... Certo. E eu adiciono a farinha aos poucos ou aos tudo de uma vez? poucos. Eu prefiro aos poucos porque dependendo do tamanho do ovo de cada região, né? Esse é o tamanho tradicional, né? O normal. Mas pode ter alguma variação. Então pode sobrar um pouquinho de farinha. Ô, Vi, então eu vou colocando e mexendo e você começa a fazer o passo a passo para dar tempo. Tá bom. E eu vou te É perguntando. só ir mexendo. Colocando aos poucos. Essa aqui é a quantidade toda que teria que Toda. pôr? Tá. Isso. Daí eu vou colocando aqui enquanto você começa. Tá. Me explica esse primeiro passo. A bolachinha ficou pronta. Eu Isso. tirei, espero esfriar. Espere esfriar pelo menos uns 20 minutinhos, porque Certo. se você não esperar esfriar, quando você for fazer essa decoração toda branquinha, pode acontecer da gordura subir pro biscoito. Ah. Então ele vai ficar manchado. E quanto Tá. tempo eu deixo no forno, Vi? No forno para assar 20 minutos. 20 e 20 minutos ela vai minutinhos ficar mais ou menos assim? para descansar para você começar a decoração. Daí eu começo com ela desse jeito aí, certo? Desse jeitinho. Vamos lá, Isso. como que eu começo? A gente vai pegar o glacê
né? Que o glacê ele vem em pó. Eu adiciono água conforme as instruções do fabricante, Certo. que vem na embalagem, glacê real. E aí ele fica nessa consistência, Certo. tá? Daqui Você eu tá vou- vendo aí que é uma consistência, segura só um pouquinho para quem tá em casa ver. Olha, Ó. é uma consistência bem firme, bem tá vendo? firme. Que E essa aí é a a gente consistência que tem que ter para começar essa decoração. a ponto de batedeira. Certo. Essa consistência, ela não vai servir pra gente fazer essa base branca, porque eu preciso adicionar água. Ah, entendi. Então a gente vai Quer dizer, adicionando aos essa é a poucos, consistência do glacê, mas eu tenho que adaptar, conforme a decoração que você vai fazer. certo? Então a gente vai fazendo aos pouquinhos. Olha, você vai vendo aqui se eu tô fazendo certo, tá? Tá. Pode pôr farinha, pode pôr. Pode pôr mais? Pode. Ela fica soltando do bol. Ah, só quando soltar do bol que eu paro de pôr a farinha. Isso. Tá. E qual é a consistência para fazer a cobertura, Vi? Ó, aqui a gente vai adicionando água e vai mexendo até ela ficar numa consistência bem líquida. Eu vou fazer o passo a passo aqui, Faz. você vai conseguir visualizar, tá? Então esse é o primeiro que você vai fazer. Isso, a base Isso aqui branca. você não tá usando, né, Vi? Posso tirar daqui, né? Pode tirar. Tá. Pra ficar, não sei se os meus meninos estão pegando aí normal. Tá, pode fazer? Então, olha, esse é o primeiro passo. Isso. Secou, ficou 20 minutos descansando o biscoito, você começa com Isso. essa primeira, com o glacê, Com glacê. certo? É importante a gente sempre estar com um paninho úmido, porque o glacê ele vai endurecendo. Ah, então, Então aqui fica meio entupidinho. Então a gente sempre dá uma limpada um aqui paninho para úmido, limpinho, É. úmido com água só e pronto. só água, tá? Então aqui a gente começa o processo de decoração. A gente faz E o um primeiro é contorno você em põe o volta do contorno primeiro? biscoito, só para a gente conseguir identificar até onde que a gente vai fazer o preenchimento, tá? Certo. Ele seca rapidinho, viu, o glacê? O glacê ele demora 12 horas para secar. Você tá vendo como é complicado para fazer? Você já esperou os 20 minutos, daí você Existe- vai colocar esse Isso. que a Vi tá fazendo. Primeiro você vai fazer toda a volta dele. E Depois que você fizer toda em volta, é Você que você preenche. começa a preencher. Porque é para ter uma base mesmo, para você não desperdiçar, na verdade, né, Vi? Isso. É importante você fazer um aquecimento no processo de secagem, tá? Para Ô, Vi, quem... Desce só um pouquinho essa sua mão que tá apoiando, só para quem tá em casa poder ver melhor você fazendo. Vê se você Tá, consegue acho que eu vou segurar fazer mais daqui pro para lado. baixo. Isso, pra melhor. cima. Daí você consegue segurar para quem tá em casa ver. Para secar, a gente precisa de ter um aquecimento, né? Quem está começando vai utilizar o forno tradicional de cozinha então eu mesmo. não vou secar, deixar secar os 12. Não. Você Mas vai... por que eu tenho que deixar 12 horas, então, se eu já vou levar pro forno, Vi, para poder esfriar, Porque o então? forno vai ser só uma casquinha. Ele precisa secar por dentro e você não pode aquecer muito por conta da gordura. Então eu tenho que deixar no forno, não posso deixar sem forno. Não, porque é o que dá senão ele não, crocância. ele não vai ficar lisinho. Ele vai ficar com ondulações, ele vai afundar. Ah, Acontece uma entendi. série de problemas. Para ele ficar bonito, ele precisa estar aquecido, tá? Então você vai fazer, Você Inteiro, preenche preencher todo. isso. leva pro forno, quanto tempo? No forno convencional, uns 30 minutos. Existe Tiro a e deixo 12 desidratadora. horas. Isso, uma desidratadora de alimentos, que já é um equipamento profissional, você vai deixar lá em torno de 2 horas. Certo. Tá? E depois você pode trabalhar com ele normalmente. Mas se você não tem o equipamento, utiliza o forno de casa, porque eu comecei assim e dá certo. Todo mundo que começa, né, tem que Tem que utilizar o que a gente tem em casa. e fazer de forma que você consiga fazer. Você só precisa baixar um pouco essa mão para quem tem em casa poder ver. Tá, desculpa. Então daí você vai preencher Aqui a gente inteiro vai aqui. preencher inteiro. E vamos pro próximo passo. Eu quero dar Vamos tempo pular de pro mostrar tudo em próximo? 10 minutos. Você vai deixar você doida. Então, Não olha, tem só para problema. você entender. Aqui. Esquentou, esfriou 12 horas. Isso. Fez o glacê, colocou o glacê, preencheu todo, meia hora no forno e depois 12 horas descansando. De descanso, isso. Daí vem pra cá pra fazer o desenho, Isso. Aqui eu utilizei o papel vegetal. certo? A gente faz a impressão do desenho, passa para o papel vegetal e faz como se fosse um decalque. Tá. Você vai passar o lápis aqui atrás e vai transferir o desenho para cá. Certo. Essa é a forma mais simples de fazer. Também temos equipamentos, como um projetor que faz a Facilita quando transferência. você tem muita coisa. Isso. Mas aqui a gente está fazendo de... E a massa eu tô mexendo, não esqueci de mexer, eu tô mexendo aqui. Tá. Qual que é o ponto que a Vi falou? Descolar tudo, não descolou. E eu achei que era Isso. muito.
Que era muito farinha, né, Vi? Não, não é não. Daí você vai passar Nesse caso, Vi, eu faço o desenho e já posso começar a pintura, né? Isso, aqui você já vai Não precisa fazer... esperar secar nada, não precisa Não. fazer nada. Você só tem que fazer. Eu tô fazendo um pouco rápido aqui por conta do nosso tempo, mas faz com calma, porque se você mexer o desenho, você não consegue apagar, né? Ó, Entendi. aqui. E é Esse um aqui tá desenho- mais forte, acho que vai dar Mas pra você tá pessoal vendo? ver. Você vai fazer o desenho, faz mais fortinho um pouquinho, Isso, porque esse daqui tá levinho e vai ficar desse jeito jeitinho. aqui. Que daí ele já vai estar pronto para você começar a trabalhar. Isso. Qual é o próximo passo? O próximo passo é a gente fazer esse contorno, que a gente faz com glacê também, para delimitar o vestidinho corpinho do vestido. do rostinho, Certo? tá? Então, quando você faz esse processo, você leva para secar também, que já pode fazer o preenchimento aqui, Então, tá? daí você fez esse contorno, certo? Isso. Daí eu espero 12 horas também? Não, não. Esse não Esse precisa. contorno, ele é mais durinho. Ele é parecido com esse aqui que a gente Tá. tirou da batedeira, Fiz tá? o contorno e já posso fazer a sainha. Pode fazer a sainha. Esse daqui, ó. Nós estamos fazendo a Peppa porque a Vi me explicou que é o mais fácil para você entender, É, a né, Vi? questão das... É o que tem menos etapas, eu acho, no processo. Ó, esse aqui é o ponto de contorno, ó. Que é como Tá, se fosse só pra uma você ver. caneta mesmo, É. um lápis. Tá. Tá bom? Mas daí, esse daí, eu vou espalhar para fazer já dentro? Esse você pode fazer uns risquinhos assim, pra ele não afundar, Tá. tá? Tá dando pra... Minha mão tá atrapalhando? Não, agora não tá não. Essa mão tá certinho. Então você vai fazer o vestidinho e vai deixar secar 12 horas de novo. Ô, Vi, essa massa eu vou fazer assim na mão depois ou não? Vou fazer assim na mão. Tá. Só Tá. pra eu saber. Mas não tá boa Tem ainda, ela né? pronta ali no tabuleiro, se você quiser mostrar depois o... Esse O jeito tá pronto. boa pra bolear ou Pode tem que pôr, mais? aquele resto de farinha pode pôr, Tá. tá? Ó, depois de bem misturada, como ela vai ficar, eu vou te mostrar. Tá. Vou mostrar. Você vai misturar toda, porque eu não vou misturar agora, que não dá tempo. Ela vai ficar dessa forma aqui. Você vai esticar e vai deixar, isso é importantíssimo, tá? No No congelador. congelador, exatamente. Porque ela tem que ficar firme para você cortar. Então eu vou mostrar para você como é que ela fica. Ó, essa daqui é o jeito que ela vai ficar, que ela tá altinha. Tem o quê? Meio centímetro, né, Vi? É, Meio 6 centímetro, milímetros. 6 milímetros e tal? É, Isso, um pouquinho, Um pouquinho mais. 0,1. É o que eu utilizo, E tá? você vai cortar congelada? Congelada. Certo, que aqui ela já derreteu um Ela pouquinho porque tá, tá aqui fora. tá quente. Corto congelada neste molde, certo? Num molde... No molde que você escolher fazer. Né? Esse daí eu fiz o nome da Peppa. Certo. Você vai fazer o molde e daí Isso. esse aqui é o primeiro passo para tudo que a Vi tá mostrando, Quando tá? a gente não Que tem tá o aqui, olha, molde... só pra você entender. Essa daqui, o molde com ela congelada. Isso. E a partir daqui é que nós vamos para aquela cobertura que a Vi te ensinou. Se você não tiver o molde, porque nem sempre você vai ter o molde que você precisa. Então a Desenha. gente faz ele artesanal. A gente faz com papel manteiga e vai corta fazendo o corte. com uma faca ou um bisturi alimentício, tá? Tá. O vestidinho tá pronto. Então, daí eu faço o vestido e espero secar Secar. para fazer A o cabecinha. restante, a cabecinha. Isso. Por que você não pode fazer os dois de uma vez? Você pode relar a mão Um vai e misturar. misturar com o outro. Então, ó, essa daqui, o que acontece? Você já vai fazer, deixa secar 12 horas. 12 horas. 12, olha a novela que é pra fazer. Tem que custar muito caro, viu, É, Vi? com a desidratadora vai mais rápido, mas Mas é assim que começa. é assim Você que não começou começa. com desidratadora. Não, faz pouco tempo que eu fiz esse investimento. Né, Stephanie? Então aqui eu vou partir para decoração na cabeça, Certo. tá? E Ó. depois você vai pintando uma coisa de cada vez, Cada no mesmo etapa. processo. Isso. Cada etapa, né? Agora, ouvi, quanto é que eu gasto para fazer os 20? Não estou falando de mão de obra. Que mão de obra eu acho que tem que ser muito caro, porque dá trabalho. Mas de material. Em Se eu torno- tenho tudo em casa, né, já? Porque eu sempre falo, quem quer começar a cozinhar profissionalmente tem que ter os acessórios. Sim, Mas em material, de farinha, de glacê, essas coisas, quanto você acha que eu gasto? em torno de R$50. E como é, Vi, que eu defino o preço da mão de obra? De acordo com o seu tempo de produção. Quanto tempo você demora para fazer uma Peppa? Aí Entendi. você vai conseguir identificar. Qual é a base, Vi, que a gente gasta para fazer uma? Você tem ideia? Por unidade, não.
Eu faço o levantamento de todo Por quanto você aconselha se vender 20 peças? A unidade eu aconselho, se for um personagem, a partir de R$25. Tá? Cada região tem o seu preço, mas né? É uma média, mas você tem que ter média. essa noção, porque às vezes você não tem essa noção. É uma Quem tá média. começando não tem essa noção. Tá? Depende de cada região e também, né, do público, mas a partir disso. Olha, dentro do passo a passo, a finalização é essa daqui, olha. Isso. Esse daqui é o prontinho, tá vendo? Com o olhinho, com o pezinho bonitinho já, a boquinha certinha. Essa daqui é Aqui esse só é o faltou produto as final. bolinhas do olhinho que a gente tem ali no... O que você não pode se esquecer é que para cada etapa vai esperar 12 horas. Exatamente. Para Adorei, secagem completa, né? Pode comer? Pode. Bom Fica à demais. vontade. Vou deixar para você o Instagram da Vi que tá na tela. Peraí, Vovó Maria Biscoitos. Vovó Maria Biscoitos. Isso. E lá no link da bio, você tem todas as informações para fazer sua encomenda, mas você pode fazê-lo também pelo WhatsApp 994-311895. Isso. Vi, deu para entender, Deu. sabia? Obrigada, Deu, uma viu? delícia. Fica aqui pra gente ouvir a Obrigada. Stephanie cantando mais um pouquinho. Uma delícia. Stephanie, só vamos subir o crédito com você cantando escape. Quero dizer uma coisa para você que está em casa. Stephanie vai estar na nossa Marcha para Jesus, num trio elétrico. Ela vai fazer uma apresentação de mais de 10 minutos lá. E tô muito feliz de você estar lá com a gente. Muito Por quê? obrigada. Porque Stephanie, trio elétrico, você já foi na marcha, Stephanie? Eu já fui mais não no adolescente, mas não no trio. Fui pra Gente caminhar do céu, mesmo. Aquele trio elétrico, quando você olha lá de cima, aquele mundo de gente. Olha, daí sim dói até o estômago, até da gente. Ah, dá. Eu nervoso, já tô até bem pra gente que não tá ansiosa cantando, já. imagino vocês. A gente Tá ansiosa, né? Já tô ansiosa. Já a gente tá começando a se preparar. A gente tá bem ansioso. Não, vai ser um tempo muito, muito especial mesmo. E você que vai estar conosco na marcha, vai ver a participação da Stephanie lá no trio elétrico. Né, Stephanie? Sim, vai ser um Demais, prazer né, estar lá. Vi? Linda. Canta muito essa menina, hein? Emocionante. Meu Deus do céu, olha, vou Pra te gente falar, que viu? tá vindo pela primeira vez, começar depois do seu louvor foi especial. Foi, né? Ai, que Foi. bom. Fico muito Tá vendo? feliz. Deu tudo mais certo até. não é? Tranquilizou. Bom, ô Stephanie, Parabéns. você gosta de doce? Você sabe cozinhar, Stephanie? Gosto. Mais ou menos. Meu marido diz que eu sei. Ah, então tudo bem. A Stephanie vai cantar. Canta um pouquinho do escape pra gente, Sim, Stephanie. sim, canto sim. E a gente volta aqui pra terminar o programa junto com o Vivi e Stephanie. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra, está comigo o braço forte do Senhor. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o gelo jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto: não tema, estou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Obrigada, Roger. Eu falei certo o nome do Roger?
Rogel. Obrigada, Rogel. Obrigada, viu, Vi? Obrigada a você que passou essa tarde com a gente. Deus te abençoe. Nós voltamos amanhã às 14h. É uma alegria ter você conosco. Lembrando a você que Stephanie vai estar conosco na Marcha para Jesus, num dos trios elétricos. E você vai com a gente caminhar pelas ruas de São Paulo, dizendo que o Senhor é o rei desta nação e vai ouvi-la cantar. Obrigada, viu, meu amor? Um beijo para você. Que Deus te abençoe. A gente volta amanhã às 14h. Tchau, tchau. Boa tarde para você. Pode cantar mais, minha filha. Vamos ouvir mais. Eu já tem um caminho aberto pelas águas. Faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Deus te dá escape e livramento.